Ketov, Raverins, Akol Beceder, como é que vocês vão? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na ordem? Amigos, hoje nós temos aqui uma parte, a quarta parte da porção aqui de Bechalá. Enviou uma parte bem comprida, tá? Essa quarta parte, então eu vou fazer diferente com vocês. Realmente é uma porção bem grande, tá? Dá para vocês verem aí a grossura aqui de quantas folhas que dá, fora os comentários de Rashi. Pra vocês terem uma ideia, tem uma página aqui que só tem comentário. Só comentário, isso aqui é só o comentário, meus amigos. Então vamos fazer o seguinte. Toda vez que acontecer isso, vamos mudar aqui um pouquinho a regra. Eu vou ler e ao mesmo tempo eu vou explanando em cima do texto, tá? Com a ajuda aqui de Rashi, um pouquinho do original hebraico, pra gente não fugir aqui da ideia do canal, tá bom? Cafezinho, já dei a brahá, tá? Vamos aqui então fazer essa leitura, já explanando em cima. Então vamos lá. Só lembrando, o povo de Israel entrou no mar para passar. Falamos ontem sobre os vários milagres que aconteceram ali, né? Dentro não só a abertura do mar, mas teve vários outros milagres, como as fontes de águas que jorravam para as crianças beber, os alimentos que saíam, né, nas colunas de água. O milagre que Deus fez, do povo passar em seco e os egípcios estarem como se fosse um lamaçal, tá bom? E aqui nós continuamos, tá? Com o povo chegando agora no outro lado e Deus ordenando agora a Moshe a fechar o mar, tá? Então vamos continuar aqui. Livro de Êxodo, tá? Shemot em hebraico, no capítulo 14, a partir aqui do versículo 26, nós vamos continuar a nossa leitura aqui. Vamos lá. Só um minutinho aqui, pessoal, tá? Vamos lá. Versículo 26 diz assim, de Êxodo capítulo 14, Deus disse a Moshe, estenda sua mão sobre o mar e as águas voltarão sobre os egípcios, sobre suas carruagens e cavaleiros. Então nós começamos já aqui com Deus ordenando a Moshe que ele pegasse e voltasse a estender as mãos sobre o mar de Ansuf, né, o mar de juncos, e ali para que o mar voltasse a fechar sobre o povo egípcio que estava atrás de Israel. Moshe estendeu sua mão sobre o mar e antes da manhã o mar retornou à sua condição normal. Os egípcios fugiram em sua direção. Deus revolveu os egípcios no mar, no meio do mar. Vamos lá, então o mar começou a se fechar e retornar à sua condição normal. Os egípcios fugiram, né? Eu vou pegar aqui um comentário de Rashi aqui, que nessa palavra aqui, Deus revolveu os egípcios no meio do mar. O que comenta aqui o Rashi, né? Sobre revolveu. Em hebraico está escrito Vaienaer. Assim como uma pessoa que mexe, Menaer, né? Que seria a palavra em hebraico mexer. Então, Vaienaer, ou seja, numa panela, ou seja, fazendo com que ela que está na parte superior vá para a parte inferior, o que está na base vá para o topo. Assim ocorreu com eles, ficando subindo e descendo, sendo quebrados pelo mar. Deus lhe deu vida. Então o que acontece? A palavra aqui em hebraico para revolver, se mexeu, quer dizer que Deus ficou sacudindo eles de cima para baixo. Você imagina. Vamos comigo aqui entender o raciocínio das escrituras e o comentário de Rashi. O povo está passando no meio do mar ali, os egípcios, e de repente aquelas águas que estão em volta como muralhas, elas descem. Qual a primeira situação que você vê? Elas batendo e jogando para cima os egípcios. Então, isso é a linguagem da Torá, conforme está escrito aqui, né? Vaenae, ele sacudiu os egípcios.
Continuando, as águas voltaram e cobriram as carruagens, a cavalaria e todo o exército do faraó que vieram atrás deles no mar. Nenhum só deles permaneceu. Vamos continuar aqui. 28. Os filhos de Israel andaram em terra seca no meio do mar. A água estava com muralhas à sua direita e à sua esquerda. Então, Rashi comenta aqui para o versículo 28 que cobriram as carruagens, né? Vamos lá. É como o versículo está sendo escrito com uma letra Lamed, extra, como para todos os seus utensílios. Então, o Rashi ele vai comentar que eu não vou ler todo o comentário porque ele vai entrar aqui na raiz da palavra do hebraico, que quer dizer Lechol Hel Paró, ou seja, cobriu todo o exército do faraó. E ele usa aqui que na palavra o hebraico tem uma letra Lamed de mais. Então, ele explica por que dessa palavra, dessa letra Lamed de mais no texto, tá? E agora vamos continuar aqui. Nesse dia Deus salvou os israelitas da mão dos egípcios. Os israelitas viram os egípcios mortos à beira-mar. O que acontece aqui? O mar expeliu para sua orla, a fim de que os israelitas não dissessem, assim como estamos saindo por este lado, eles estão saindo pelo outro lado, longe de nós. É por isso que não os estamos vendo. Eles irão nos perseguir. Ou seja, Rashi ele vem aqui, ele comenta que Deus fez com que o povo de Israel visse os corpos dos egípcios ali na beira do mar de Ansuf, ali do mar de Juncos, para que os povos não viessem a dizer futuramente que esse povo ainda vai nos perseguir. Não, Deus fez com que eles vissem, para saber que nunca mais aquele povo perseguiria. E viu Israel a grande mão com que Deus tinha agido com os egípcios, e o povo temeu a Deus, eles acreditaram em Deus, em Moshe, seu servo. A grande mão, Gadol Yad, né? A grande mão. Et Hayad Hagadolah, ou seja, a grande força que alisou a mão de Deus. Aqui tem um extenso comentário, meus amigos, então vamos pegar só uma parte dele aqui. O texto em relação à grande mão, ele tem um significado simples, ou seja, Rashi ele comenta aqui que seria como se fosse uma mão real, ou seja, uma mão poderosa, né, Gadol, a mão de um rei que ela tem a ordem de levantar, fechar levantar ou baixar, ordenar a execução ou a não execução. Assim foi a Yad Hagadol lá de Deus, a mão grande de Deus e poderosa. E o versículo 15 agora aqui, capítulo 15, versículo 1, então diz: cantaram Moshe e os filhos de Israel esta canção a Deus. E disseram o seguinte. Meus amigos, aqui vai entrar uma canção. É a canção de Moshe. Posteriormente tem a canção de Miriam. Então, o que acontece aqui? Tá? Antes de nós entrarmos aqui nos versos da canção, para quem não sabe, no hebraico, aqui essa parte dentro da Torá, ela está separada como se fosse uma canção realmente, tá? Para quem não conhece, depois, posteriormente eu mostro para vocês aqui, na Torá original, como estava escrito a Torá, ela é separada nessa parte como se fosse uma forma de canto, né? As estrofes são todas separadas para você poder ler na forma cantando, fazendo um shiro, né? um shilo, um cântico a Deus. Então é o que vai acontecer aqui, tá? Só que eu vou comentar sobre essa questão aqui do verso 1 do capítulo 15, porque no original hebraico tá assim: então cantarão, tá? As Yashi quer dizer e cantarão. A Irashi ele vem num comentário aqui enorme, falando em várias outras partes da Torá, aonde que tem essa mesma posição da palavra, né? As Yashi, ou seja, eles cantarão. Então ele vem aqui e comenta, tem dois comentários, tem um comentário de Rashi, ele pega um comentário do Midrash, tá? O comentário de Irashi aqui, ele vem dizer que Moisés
intuitou, ele colocou, desejou dentro do seu coração cantar a Deus, ou seja, por isso a Torá traz e cantarão, porque veio na forma a forma do futuro, né? O verbo ele vem ser conjugado aqui no futuro. Então ele vem e traz um longo comentário sobre isso. Ele fala também da questão lá que Josué e Yehoshua, ele fala lá no capítulo 10, versículo 12 também, que ele desejou cantar, ele cantaria a Deus. E pega outros vários passagens também de reis, de números, para falar que essa raiz da palavra as e ashir, tá? E cantarão. A segunda opinião do Midrash, aqui já o Midrash já fala que não, que Moisés já estava falando em relação à ressurreição dos mortos, tá? Que na verdade Moisés estava falando do canto da ressurreição. E essa aqui é uma outra interpretação do Midrash. Eu vou ler para vocês só para a gente entender aqui, ó. Mas a sua interpretação, de acordo com o Midrash, é a seguinte: nossos mestres interpretaram segundo o significado dessa passagem como uma alusão da Torá para a ressurreição dos mortos. É por isso que o verbo está no futuro em todos os casos citados, exceto no caso do rei Salomão, e conforme explicado, ele queria construir, mas não o construiu. Então, o que acontece? Desses vários capítulos da Taná, que Irashi ele comenta aqui sobre As e Ashir, todos estão idênticos, simplesmente não o do Salomão, porque ele, né, como ele diz aqui, que na verdade Salomão ele quis edificar a casa para Deus, mas ele acabou não construindo, tá? Depois nós entramos mais nessa questão profunda sobre esta questão aqui, mas é isso que a segunda interpretação do Midrash quer dizer, tá? Então vamos aqui entrar para o canto de Moisés, pegar alguns trechos, tá? Como eu disse, são enormes. Vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade aqui. Disseram o seguinte: eu cantarei a Deus, pois exaltou-se o cavalo e seu cavaleiro lançou-os aos mar. A força e o poder de Deus foram minha salvação. Este é o meu nome, Deus, eu lhe glorificarei, o Deus do meu Pai, o exaltarei. Um comentário simples aqui, porém rápido, diz assim que Deus, cantarei depois, se exaltou o cavalo e seu cavaleiro lançou ao mar. Aqui Irashi ele comenta que na verdade, né, qual é o homem que consegue ao mesmo tempo lançar mão de um cavalo e o seu cavaleiro? Ou ele fere o cavalo para que o cavaleiro caia, ou ele fere o cavaleiro para que o cavalo continue a sua trajetória. Só que Hakadosh Baruch Hu não, o texto diz bem claro, lançou, exaltou-se o cavalo e o cavaleiro junto no mar, ou seja, só Deus, a mão de Deus, para poder pegar ambos juntos sem tirar um do outro e lançá-los para cima e para baixo. Esse é um comentário que está aqui, acho profundo sobre essa questão. E nós também temos aqui que fala, Deus é o Senhor da guerra, Deus é o seu nome. Aqui ele comenta que, eu vou ler para vocês, Ish Mihalma, ou seja, Deus. Aqui ele vai usar o termo Ish, né, que no caso seria ele, Ish, Isha, ele, ela. Em hebraico, no caso, também tem o significado, você pode usar Ish como homem também, dependendo da questão Adam, que Adam significa o ser humano total. E o Ish e Isha, que significa ele, ela, seria a classificação, né, do macho e fêmea dentro do nosso português. Então, quando Rashi ele vem comentar aqui, eu vou ler para vocês entenderem essa questão. Em hebraico, Ish Milchama, Milchama, guerra, né? Ou seja, o dono da guerra. Por quê? Entendam bem. Como vai se falar de Naomi? Lembra de Naomi lá no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 3, ele traz aqui que está escrito assim em hebraico, Ish Naomi, só que nós traduzimos, né, aqui como o marido de Naomi, Noemi, né, em português, né?
E ele traz também outra questão, e do mesmo modo, cada vez que aparecem as expressões ish, está escrito marido, e sher, seu marido, né? Então, ish, seu marido, e sher, seu marido, né? Deve ser mantido como dono, assim também como deve se tornar um homem leish, ou seja, um valente. Então, vocês podem ver que no hebraico, você pode pegar, né, no caso aqui, o ish, e você tem várias conotações, como no texto aqui, Ish Milhamah, quer dizer, ele é o dono, ele é o Senhor, como se fosse Baal, o Senhor da guerra. Deus é aquele que criou, aquele que está acima, ele é o dono de todas as guerras. É isso que Irache quer dizer. E diz aqui, Deus é o Senhor, Deus é o seu nome, Nevaehi Ish Milhamah. E Hashem Shemô, ou seja, Senhor da guerra. Deus é o seu nome, né? Hashem Shemô. Aqui está o nome de Deus, eu não vou pronunciar o nome de Deus mesmo, então vou usar aqui Elohim Shemô, Adon-Nai Shemô, ou seja, ele usa o nome de Deus e fala, este é o seu nome. E Rashi vem aqui e fala assim, suas guerras não são com armas, senão com o seu nome é que ele luta. Como disse Davi, eu venho para você com o nome do Eterno dos Exércitos. Vai Anochi ba elecha Beshem Hai, ou seja, Beshem Hashem, como Davi quis dizer, ou seja, Deus não usa armas, Deus não usa de artifícios como homem, como espada, canhões, flecha, não. O seu nome ele usa para poder guerrear. E aqui ele traz o texto justamente que Davi disse lá em Shemuel, né, o capítulo 1 Samuel 17:45, quando o gigante Golias vem diante do exército de Israel, tudo lá, e quando Davi chega perante ele, Davi vem e se põe perante ele e fala, você vem a mim com armas e escudo, eu vou simplesmente a ti com o nome de Hashem, o nome de Deus. Então, mais uma vez aqui, a Torá, ela fala, Deus não precisa de artifício, simplesmente o seu nome ele usa para guerrear. Nós vamos ver lá na frente que Deus, quando Moshe vai pedir para Deus revelar o seu verdadeiro nome para Moshe, Deus fala para ele, eu não posso falar o meu verdadeiro nome porque o mundo deixaria de existir, tá? Dando continuidade aqui, as carruagens do faraó e seu exército foram lançados ao mar, seus melhores oficiais foram afogados no mar de Ansuf. As profundezas os cobriram, submergiram ao fundo como uma pedra. Sua mão direita, ó Deus, é temível em poder. Sua mão direita, ó Deus, esmaga os inimigos. Aqui Irache ele traz um comentário, tá? Eu não vou ler todo. Novamente, eu disse, é muito grande, então vou falar para vocês. Por que a Torá repete aqui no versículo 6, assim, sua mão direita, ó Hashem, ó temível em poder. Sua mão direita, ó Deus, esmaga o inimigo. Rashi ele comenta aqui que só Deus mesmo pode usar a mesma mão para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou nós seres humanos usamos a direita ou usamos a esquerda. Ou com a mão eu pego a xícara, com a outra eu pego um livro. Mas não, Deus com uma única mão, né? Como se Deus tivesse mão, mas o texto ele quer dizer isso para nós aqui, que Deus ele é o único que com uma mão mesmo ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele lança e esmaga os inimigos, e ao mesmo tempo com essa mão ele abençoa o povo judeu, ou seja, com a mesma mão que ele estava castigando o povo egípcio no mar, era a mesma mão que ele estava tirando, segurando as ondas para que não afogasse o povo judeu no mar. Vamos dar continuidade aqui. Em sua grande majestade você quebra seus oponentes. Quando você emite sua cólera, eles são consumidos como palha. Ao sopro de suas narinas, as águas se amontoaram, permaneceram eretas como uma muralha. Ó, as profundezas congelaram no coração do mar. Essa questão aqui de congelar, eu vou ler para vocês pegar o que eu comentei ontem, né? Que diz assim, kafu, em hebraico, né? Congelaram. Como queijo que havia congelado, aí ele usa aqui o termo da palavra hebraica para congelado, tá?
Tacpinei, pois se endureceram e se transformaram como pedras. As águas julgavam os egípcios contra essas pedras com força e lutavam com eles com todo tipo de sofrimento. Ou seja, nós havíamos comentado ontem que, além de Deus ter transformado as águas como se fossem muralhas em volta do povo judeu, elas estavam congeladas, e o texto aqui confirma isso. Moshe fala, as profundezas congelaram no coração do mar, ou seja, conforme Moshe novamente usou o cajado e baixou as águas, elas estavam gélidas e formavam pedras de gelo e batiam, né, conforme em cima do povo egípcio. O inimigo disse, eu perseguirei e alcançarei e dividirei os despojos. Aqui Irash comenta que Faraó havia falado isso, né, que eu vou na frente, quando eu pegar os despojos, nós vamos dividir igualmente. Meu despojo será saciado, eu desembainharei minhas espadas. Minha mão os esgotará. Você fez um vento soprar, o mar cobriu, submergiram como um chumbo nas águas poderosas. Quem é como você entre os poderosos, ó Deus? Que é como você poderoso em santidade, muito grandioso para ser louvado, fazedor de maravilhas? Você estendeu sua mão direita, a terra os engoliu. Com sua bondade você conduziu o povo que você redimiu. Você conduziu com poder a sua sagrada morada. Nações ouvirão, tremecerão, o terror se apoderou daqueles que moram pela Shete, os comandantes de Edom entraram em pânico, os poderosos de Moabe foram tomados pelo temor, todos os habitantes de Canaã se derreteram. Que coisa sobre eles medo e pavor, a grandeza de seu braço, que eles fiquem calados como pedra, até que seu povo cruze, ó Deus, até que cruze o povo que você adquiriu. Então, Rashi, ele vem aqui e comenta que tudo isso ficou conhecido perante todos esses povos que foram citados aqui agora. De maneira que, como eu disse na parte de ontem, né, que quando diz abriram-se os mares, ou seja, as águas se abriram, não foi só o mar de Ansuf, todos os rios do mundo, lagos foram abertos, conforme assim Deus ordenou, porque estão todos interligados e todos viram a maravilha que Deus fez para o povo judeu. Tudo estará e os plantará no monte. Tu mostrará ou plantará no monte que é a tua herança. Aqui já fala sobre a cidade de Israel, o monte de Deus, o lugar onde Deus estabeleceu que ficasse a sua morada. Em Jerusalém, hoje atualmente, o Cotela, o muro lá chamado Muro das Lamentações, uma parte do templo que está em pé até os dias de hoje. Aqui tem um profundo muito grande, que Deus diz que justamente aquele muro ele não cairia, mas nós vamos pegar isso aí um pouquinho mais para frente, quando nós formos ler, e ele está de pé até os dias de hoje, não caiu, tá? Existe alguém que diz aí que não ficaria pedra sobre pedra, mas eu acho que é uma coisa muito simples você pegar e olhar para lá e ver que está pedra sobre pedra com mais de 10 metros de altura. Deus disse que o muro não cairia e realmente ele não caiu. Está lá até hoje, Baruch Hashem. Uma fundação no lugar em que tu moras, que é a tua realização, ó Deus. O santuário, ó Deus, que tuas mãos fundaram. Entendam bem aqui em relação. Que santuário? Não havia santuário ainda. Quando aqui já entra uma questão que eu posso dizer cabalística, uma questão já de você teria que estar num nível elevado para poder compreender que o que há no céu aqui na terra é uma réplica. Deus já tinha construído o seu santuário, Deus já tinha todo o esquema, o manual, e ele estava agora aqui nessa canção profética de Moshe já falando sobre esse santuário que seria erguido, que seria o Beit HaMikdash futuramente. E lá é a morada de Deus. Deus reinará para todo sempre. Quando o cavalo do faraó veio para o mar, juntamente com suas carruagens e cavalaria, Deus fez as águas do mar retornarem sobre ele. Os filhos de Israel caminharam sobre a terra seca, no meio do mar. Aqui termina a canção de Moshe.
Nós vamos agora aqui falar sobre a última parte em relação aonde eu queria chegar com vocês, que é justamente o versículo 20 aqui do nosso capítulo 15 de Êxodo. Miriam, a profetisa, irmã de Aarão, tomou o pandeiro em sua mão e todas as mulheres a seguiram com o pandeiro e com dança. E o que Irache nos traz aqui? Miriam, a profetisa, ele comenta, tomou quando profetizou, quando era irmã de Aarão, antes que nascesse Moshe, ela disse, futuramente minha mãe dará à luz um filho, conforme consta no Talmud, no Tratado de Sotá, na página 13a. Tá? Outra explicação, para a irmã de Aarão, Aarão arriscou sua vida por ela quando a mesma foi atingida com a chaga, e por isso ela foi chamada pelo nome de Aarão. Aqui tem dois comentários em relação ao porquê é chamada de a profetisa, tá? Eu vou querer me aprofundar nisso aqui no final, sobre essa questão, para trazermos uma mensagem para nós encerrarmos aqui. Então eu vou continuar a leitura, mas vamos voltar aqui em relação à questão de Miriam profetisa, tá? Vamos terminar aqui a nossa leitura. Miriam respondeu-lhes, cantem a Deus, pois exaltar-se exaltou. O cavalo e o cavaleiro lançou ao mar. Moshe levou os israelitas do mar Vermelho e eles foram para o deserto de Shur. Eles viajaram por 3 dias no deserto e não encontraram água. Eles chegaram a Mará, mas não puderam beber água ali, pois a água era amarga. Por isso o lugar foi chamado de Mará. O povo reclamou a Moshe dizendo, o que beberemos? Ele clamou a Hashem e Deus mostrou uma árvore. Ele atirou na água e a água se tornou potável. Lá ele ensinou as mitzvot e as leis. Lá ele os testou. Ele disse, se você escutar a voz de Deus, seu Deus, e fizer o que é direito aos seus olhos, e você observar seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos, então eu não lhe atingirei com qualquer uma das doenças que eu trouxe ao Egito, pois eu sou Deus que lhe cura. E aqui nós terminamos essa porção. Eu sei que eu fui rápido, tá? Eu passei por cima, assim, bem rápido, mas eu espero que todos tenham entendido os comentários, né, sobre as partes fundamentais que eu queria trazer para vocês hoje. Aqui eu quero trazer essas últimas duas passagens, tá? Como eu disse, vou deixar a questão aqui de Miriam por último para a gente trazer a mensagem para nós no dia de hoje, tá bom? Eu quero pegar aqui essa passagem que diz assim que agora quando eles saíram ali para o deserto, eles viajaram durante 3 dias no deserto. Diz aqui que eles não encontraram água, né? Chegaram a um lugar lá chamado posteriormente de Mará, tá? Mas em hebraico é Marata, tá? Não é Mará. Tem uma situação interessante aqui, meus amigos, que é o seguinte. Deus fala assim, né? O povo começou a reclamar que estava com sede, tá? A gente pode se aprofundar muito nessa questão, mas não é o caso aqui. Nós vamos ter muitas outras passagens em relação a isso, nós podemos lembrar sobre isso aqui. Eu só quero pegar a questão aqui do reclame. A partir do momento que o povo tinha passado, viu toda aquela questão, eles tinham água para beber no meio da travessia do mar, como nós comentamos. Eles chegam agora, depois de 3 dias decorrido, e querem água e não acham água. Quando eles chegam na fonte, vê que aquelas águas eram amargas. Tá? Aí vem Hakadosh Baruch e fala assim para Moshe, Deus mostrou a Moshe uma árvore. A Kabbalah aqui, né, a Hassidut, ela já fala que na verdade essa árvore era a árvore do jardim do Éden, e Deus mostrou, fez ela aparecer ali para Moshe. Moshe pegou simplesmente um galho e jogou nas águas de mar, e as águas se tornaram boas, né, doce para beber, tá? Diz que aqui Deus começou a testar o povo. Como que Deus começou a testar o povo? Lá ele deu as primeiras leis e alguns mandamentos.
e alguns estatutos. Como eu havia falado para vocês, meus amigos, a partir daqui a Torá ela vai entrar num assunto muito mais pertinente em relação a assuntos técnicos, porque para nós brasileiros, para nós aqui no português, nós podemos entender as palavras leis, mandamentos e estatutos como se fosse a mesma coisa, tá? Só que não. Nós temos aqui no texto, né, que seria leis, nós temos as mishpatins, nós temos as hukim, né, e os estatutos aqui. São três coisas diferentes do hebraico, tá? Eu vou ler aqui para vocês, para nós podermos entender essa questão sobre o que Deus falou aqui. Rashi comenta assim para o versículo 25, que lá eles ensinam as mitzvot, os mandamentos. Lá Deus deu algumas das seções da Torá para eles que pudessem ocupar-se com elas. Deus lá falou para eles sobre a questão do Shabat, a vaca vermelha e as leis da jurisprudências, tá? Então, a partir dali, Deus já começou a dar uns mandamentos para ver como eles iriam agir antes deles chegarem no Monte Sinai e receber todos os 10 principais mandamentos, com todas as outras 613 leis que vão ser dadas todo do decorrer aqui, que ele havia dado para Moshe passar para o povo e ao mesmo tempo explicá-las para o povo. Tá? Nós vamos chegar lá nessa questão. O que são seus estatutos? Em hebraico, se diz Ruká, tá? Todo o seu estatuto é Kol Rukat, tá? Estatutos são aqueles mandamentos que aos nossos olhos não tem explicação, tá? Irache ele traz esse comentário aqui que são decretos do rei. Não precisa você entender, simplesmente são decretos. E aqui ele traz um exemplo, na verdade são dois exemplos, desculpa, que é a proibição de usar chatnes, que Deus, vocês não vamos ver lá na frente, Deus proíbe a mistura de você usar uma roupa que ela tem a mistura de lã e linho juntas, tá? Ele traz também a questão de não comer a carne do porco e a vaca vermelha e outros mandamentos semelhantes, tá? Isso aqui tá lá no Tratado do Talmud de Yomá 67b, para quem quiser conferir. Então, o que acontece? Antes de nós encerrarmos aqui. Estatutos são mandamentos que aparentemente aos nossos olhos não tem lógica. Para Deus tudo tem, mas para a gente não tem. Qual que seria a dificuldade de você usar uma roupa que ela tenha linho e lã ao mesmo tempo? Só que não é tipo, a camisa da maioria é feita de lã, a outra camisa por baixo é de linho. Não é essa a proibição. A proibição é no mesmo tecido ter trançado os dois tipos os dois tipos de material, que no caso seria lã. Você não pode ter uma roupa com ela trançada no mesmo tecido, isso. A questão da carne de porco também, embora tenha explicações elevadas cabalísticas dentro do Zohar ou dentro de outros livros cabalísticos sobre o porquê Deus não permitiu comer carne de porco, mas até então no seu livro literal não tem o porquê da lógica, assim como a questão da vaca vermelha, tá? Não tem um significado assim que seja compreensível, por isso são chamados de Hukim, são mandamentos, são decretos de Deus e acabou. Simplesmente você tem que cumpri-los. Então, quando eles chegaram ali em Mara, Deus lhe deu esses mandamentos para eles ocuparem a sua mente, tá? Como eu disse, eu poderia entrar em outras questões aqui, mas é muita coisa, meus amigos. Se você ver, depois de 3 dias, depois do que eles viram, eles chegaram num lugar, acharam que Deus não poderia dar água para eles. Deus foi lá, mostrou a árvore do jardim do Éden, mandou Moisés pegar um galho e jogar, as águas ficaram boas, eles beberam.
Ou seja, a mente, quando ela fica vazia, ela começa a dar esses sinais, sabe, de insatisfação. A falta de você que você não tenha algo, embora você o tenha, como eles tinham passado. Então aqui Deus deu alguns mandamentos para eles se ocuparem a mente, para que eles pudessem começar a questionar, a querer entender. Ou seja, o próprio texto diz aqui, Deus começou a testar o povo, tá? E vamos encerrar aqui com essa questão de Miriam, tá? Nós havíamos lido aqui que Miriam, o texto diz, Miriam a profetiza. E como sabemos que Miriam profetiza? Nós já falamos lá atrás, no comecinho de Shemot, que Miriam, irmã de Moisés, quando o faraó deu o decreto que se jogassem todos os filhos do povo judeu no rio Nilo, diz que o pai de Moshe, Aram e Yocheved, a sua mãe, se separaram porque falou que não quis adianta nós temos filhos se todos eles vão ser mortos. E Miriam chegou e falou para o seu pai assim: pai, o seu decreto é mais perverso do que o do faraó. E Ana falou: como assim, minha filha? Faraó está simplesmente dando um decreto que não nasça, que todos os meninos que nasçam sejam mortos, lançados no rio. Você está dando um decreto maior porque você está totalmente impedindo que não só os meninos nasçam, mas que também as meninas. Ou seja, o seu decreto está acima do faraó. Você está sendo pior do que o faraó. E diz que isso tocou o coração de Aram. Ele novamente se juntou a Yocheved, sua esposa, e nasceu no Moshe. E diz que Miriam havia dito para ele que a criança que nasceria seria o Mashiach daquela geração, que ele libertaria o povo da escravidão do Egito. Ali nós temos toda a situação. Moshe nasceu, Miriam foi diante ali do rio Nilo, cuidando para ver até onde Moshe chegaria. O Midrash conta que o seu pai falou: o que você fez, menina, você fez com que eu e sua mãe voltássemos, tivesse a criança, agora ele foi tomado de nós. Então, Miriam, ela foi a primeira profetisa em relação ao Mashiach daquela geração, que seria Moshe, tá? E entendam bem também uma coisa aqui, para nós pegarmos para o dia de hoje. Diz assim que Miriam, a profetisa, irmã de Aharon, tomou o pandeiro em sua mão e todas as mulheres seguiram com pandeiros e com danças. Miriam lhe respondeu-lhes: cantem a Deus, pois exaltar-se exaltou. Cavalo e seu cavaleiro lançou ao mar. Nós lemos aqui essa porção de hoje, que ela é uma canção. Ela é uma canção que é exaltado a grandeza de Deus. Mas o que Miriam tem a ver com toda essa canção? Moshe não havia cantado, não havia exaltado Deus, porque Miriam tomou a frente e continuou a cantar, tá? Nós vemos que dentro de uma música, dentro de uma canção, ela tem altos e ela tem baixos, tá? E nós vemos aqui que na nossa vida também ela tem altos e baixos como a música. Só que entendam bem, assim como o povo judeu teve o seu baixo lá no Egito, ele estava tendo o seu alto agora com a sua libertação, mas a sua vida continuaria com altos e baixos, como nós vamos ler aqui. Mas isso não quer dizer que não tenha ninguém no controle, porque assim como uma música que ela tem alguém por trás, a sua letra, os seus instrumentos, e além do mais tem aquele que é o soberano sobre a música, que é o maestro, aquele que conduz a música. E quem é esse maestro na minha, na sua vida, não há no ser Hakadosh Baruhu. Então a nossa vida ela pode ser como uma música, ela pode ter os seus altos e baixos, mas quem está no controle, o maestro de nossas vidas é Hashem. Pode parecer que essa dificuldade exista na sua vida, mas saiba que com o baixo
O som baixo e alto de uma música se tem as melhores notas e se tem as mais belas canções. Então, que nós viemos entender hoje, no dia de hoje, o que Deus fala para mim e para você, que possa parecer que está difícil, mas assim como uma música, ela tem os seus altos e baixos, e tem alguém por trás controlando essas notas, assim a minha vida e a sua pode parecer, mas aquilo que está mais belo e oculto em nossa vida é a nossa canção. A nossa vida é uma canção aos olhos de Deus, pois quem está conduzindo é Hakadosh Baruch. Amigos, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Por isso que Miriam, ela toma a frente aqui dessa porção, dessa parte da porção, e ela fala: continue a cantar, pegue os seus pandeiros, toquem, exaltem a Deus, porque Ele é o maestro de nossas vidas, é Ele que conduz as nossas vidas, é Ele que conduz a sua e a minha, a nossa vida. Amigos, fiquem com Deus, tá? Essa porção é uma porção enorme. A porção de amanhã, ela já não é tão assim, já é mais curta. Então, desde já agradeço, espero que vocês consigam chegar até aqui o final do vídeo para pegar essa mensagem, tá? E amigos, eu peço por favor, se inscrevam no canal. Eu tenho visto que existem muitas pessoas assistindo, porém elas não são inscritas. A maioria do público que está assistindo os vídeos não é o número de inscritos, até porque o canal, o número é pouco. Mas a maioria que tem assistido não é inscrito, então se inscreva, assim você não perde. Tá tudo em playlist, todas as porções da Torá, desde lá de Gênesis está em playlist, você pode acompanhar, entender o profundo da Torá em hebraico, da Bíblia em hebraico, dos comentários verdadeiros dos próprios autores da Torá, que é o povo judeu. Então se inscreva no canal, assista, se inscreva, assine o sininho, ative o sininho para que você possa receber os conteúdos. Nós estamos aqui pela graça de Deus, para o Hakadosh Baruch, todos os dias lendo uma passagem da porção da semana da Torá, como essa agora de Bechalá, que na verdade agora foi a quarta parte, e vamos até a sétima parte, assim você consegue acompanhar. Então não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Mais uma vez quero agradecer vocês, um Todarabá, que toda a sorte de bênção seja sobre a sua vida nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, tá? E mais uma vez, fiquem com Deus e Lehitraot. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.